Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de mais um problema e esse problema ele vai envolver uma parábola com vértice fora da origem do sistema. Normalmente as coisas, a parábola é semelhante ao estudo da circunferência e na verdade elas trabalham sempre na mesma perspectiva. Ou ela sai de um gráfico ou de algumas informações para chegar numa equação, ou o processo contrário, sai de uma equação para chegar nas informações e, consequentemente, no gráfico. Normalmente, o processo de sair da equação para chegar no gráfico ou chegar nas informações, para quando a cônica é fora da origem do sistema, a parábola no caso, com o vértice fora da origem do sistema, normalmente é um processo um pouquinho mais elaborado, exige você ter uma atenção um pouquinho maior. E é justamente o que a gente vai tratar agora. Então, se a gente observar aqui, a gente tem essa equação e eu vou determinar os elementos, né, dessa parábola que se faz representar por essa equação, e essa equação é uma equação do tipo geral, né? Então, basicamente, é os mesmos passos que nós seguimos para trabalhar com a circunferência, a gente tem que trabalhar aqui agora. Então, normalmente, qual que é a primeira observação? Vou observar aqui quem está ao quadrado, é x ou é y, né? É x, beleza. Então, tudo que é x, todos os elementos que tem o x a gente vai isolar no primeiro membro e quem não tem a gente vai encaminhar para o segundo membro. Então a gente vai começar aqui, vai ficar x ao quadrado menos 6x, que é igual 2y menos 5. Beleza, tranquilos. Então, o próximo, aqui está todo mundo que tem x, está aqui no primeiro membro. E os demais, todos eles estão aqui no segundo membro. E aí entra aquele processo, né? Eu preciso de um trinômio quadrado perfeito para gerar um binômio elevado a um expoente, porque a equação genérica ela tem essa cara. X menos h ao quadrado, que é igual a 2p y menos k. Então ela tem essa cara, e aí eu vou precisar transformar essa equação aqui na equação com essa cara aqui. Bom, né, para a gente fazer, a gente vai olhar a mesma coisa que a gente fez lá na circunferência, vai analisar aqui. Para mim gerar o terceiro termo aqui, eu vou precisar saber qual é o trinômio, qual é o binômio que vai ser desenrolado com esses dois como primeiro. Para isso, o primeiro termo é sempre esse cara aqui sem o quadrado. O segundo termo é sempre a metade desse cara aqui. Quando eu abro isso, vai gerar quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, gerou os 3 aqui, ó, e os dois primeiros que já estão aqui é o mesmo do que está aqui. Ou seja, está faltando só o 9 aqui para mim poder voltar ele para esse binômio aqui. Então, vou adicionar o 9 nos dois membros. Vou colocar do jeito que estava, né? X ao quadrado menos 6x, né, que é igual 2y menos 5. E aí eu vou adicionar aqui, ó, mais 9, mais 9. Adicionei nos dois membros, porque quando eu adiciono nos dois membros eu não mudo a validade da igualdade, não altera a igualdade da equação. E aí esses três termos aqui, ó, são os mesmos aqui. Então eu posso voltar para esse binômio aqui. Então, ao invés desse cara, eu vou pôr o binômio, né, que é ele mesmo.
Aqui eu vou somar, né? 2y mais 4. E agora eu vou ter que tirar o fator comum, não. Vou ter que tirar em evidência o coeficiente do y, que é 2. Tirando em evidência, vai ficar esse termo aqui, que é 2y dividido por 2, ó. A gente pode até fazer assim, ó, 2y dividido por 2, sobra quem? Sobra só y, né? Porque divide dá 1y, então dá y, mais 4 dividido por 2, né? Que é justamente esse termo aqui dividido por esse, que vai dar 2. Para saber se eu fiz certo ou não, basta eu fazer o chuveirinho aqui, eu tenho que voltar na parte de cima, beleza? Tranquilos. Então eu já tenho aqui a cara de uma equação, x menos 3 ao quadrado, que é igual 2 vezes 1, é 2, né? Y mais 2. Então aqui, ó, fazendo uma analogia dessa equação com a genérica, eu sei que o centro, que o vértice, né? X é 3, o y é menos 2. E sei que o parâmetro é 1, que é o cara que está aqui, ó. 2 vezes 1, 2, então o parâmetro é 1. Se eu tiver problema para descobrir o parâmetro, né? Olha, se eu tiver problema para descobrir o parâmetro, digamos que eu não sei esse parâmetro. O cara que está aqui é o 2p, tá vendo? Digamos, eu vou apagar aqui a equação, vou apagar ela aqui em cima, ó. Digamos que eu não sei o parâmetro, eu vou colocar a genérica uma embaixo da outra e a gente vai trabalhar. Então, vou pôr a genérica aqui, x menos h ao quadrado, que é igual a 2p y menos k. Tá vendo? Então esse menos é padrão, né? Esse menos é padrão. X menos h, né? Então o h aqui, ó, o 3 está exatamente no lugar do h. O 2p está exatamente no lugar do 2. E no lugar do k está exatamente o menos 2. Então, P é igual a 2 dividido por 2, P é igual a 1. Aí a gente encontra o P do mesmo jeito, entendeu? E aí a gente marca. Olha, o ponto vértice, o H é 3, o K é menos 2. Aí por que é menos 2, né? Ah, tá. Se a gente observar, aqui o sinal é menos, né? Então tinha que ter menos aqui também, ó. Como aqui é mais, quer dizer que esse cara aqui tem que ser negativo para gerar o jogo de sinal aqui, para gerar o mais aqui, ó. Beleza? Então tá. Agora eu vou fazer um gráfico aí, né? Pra gente assentar esses elementos aí. Então eu sei que o vértice é 3 menos 2, 3 para x menos 2 de y. 3 menos 2, né? Sei que a concavidade é voltada, parâmetro positivo, x quadrado, ó. X quadrado, concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Assim ou assim. Parâmetro positivo, concavidade voltada para cima, então eu sei que essa parábola ela é assim, ó. O esboço dela é mais ou menos assim. Beleza, mas eu não sei quem que é foco, não sei quem que é diretriz e o eixo, né? O eixo é esse cara aqui, ó, passa bem aqui, exatamente, ó.
Então o eixo eu já consigo identificar. Vou colocar aqui, vou começar a colocar as informações aqui, ó. O eixo é uma reta também. Vou colocar de azul, né? Eixo, 2 pontos. Qual que é a equação do eixo? O eixo é esse cara aqui, ó. Corta quem? Corta x, né? O eixo x aqui cortando, né? Então esse cara aqui corta x. Aonde que corta x, né? Corta no ponto 3. Então, x igual a 3. Esse é o eixo. Agora a gente vai observar o foco. O parâmetro é 1, né? O parâmetro todinho. Isso quer dizer que a metade do parâmetro é meio, né? O parâmetro é 1, a metade é meio, ou 0,5, né? 0,5. Então eu estou aqui, ó, tá vendo? Eu vou subir para marcar o foco, descer para marcar a diretriz. Então daqui, quanto que eu vou subir? Eu vou subir o incremento. Eu estou exatamente no menos 2. Vou somar com o incremento, que é 0,5. Vai dar quanto isso aqui? Menos 1,5, né? Então tá aqui, menos 1,5, mais ou menos aqui. Menos 1,5 aqui de y. Aqui eu vou marcar o foco. Onde? Que lugar? Não, então olho para o foco, olho em x e olho em y, né? Eu vou olhar exatamente aqui em x. Opa! E vou olhar aqui em y. Né? Então o foco em x vai ser exatamente o 3 e em y menos 1,5. Então o foco está aqui em x, 3 e em y menos 1,5. Que eu posso fazer assim também, ó. 3 menos 1,5, se eu fosse somar com fração, eu ia encontrar 3 sobre 2. Tanto um quanto o outro está certo. Agora eu vou ter que marcar a diretriz para fechar, né? Que é o mesmo processo. Né? A diretriz eu vou ter que marcar nessa parte de baixo aqui. Ela vai cortar o eixo y em algum lugar aqui. Aonde? Eu estou aonde? Eu estou no 2 e vou para o lado negativo. Quando eu vou para o lado negativo, ao invés de somar, eu diminuo, né? Eu diminuo. Então, eu estou exatamente no menos 2. Quando eu vou para o lado negativo, eu diminuo e incremento. Vai estar no menos 2,5. Então, mais ou menos aqui vai passar a diretriz, ó. Quem que é a diretriz? Corta quem? Corta y. Aonde? No menos 2,5. Ou posso fazer assim também, ó. Corto y, menos 2,5 escrito sob forma de fração, é menos 5 dividido por 2. Então, qualquer um desses dois aqui também vai ser a equação da diretriz, tudo tranquilo. E aí, acho que a gente determinou todos os elementos, né? Diretriz, foco, eixo, vértice, parâmetro. Né? Todos os elementos aí estão determinados. Beleza?